Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos, a entrarem dentro da casa do Senhor para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, amém? Queria que os irmãos abrissem a Santa Palavra de Deus em Atos 9:31. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? É que essa palavra, está falando, que a igreja estava em paz, se edificando e caminhando no temor do Senhor. Que hoje, que mesmo nessa situação que se encontra o mundo, nessa pandemia, onde estamos muitas vezes isolados da pessoa, sem o calor, humano, mas que a gente possa continuar edificando e caminhando no temor do Senhor em nossas casas, em nosso quarto, em secreto com o Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor e temos que continuar crescendo em número, e que essa pandemia não venha esfriar o amor do Senhor em nós. Que nessa noite possamos orar por aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo, ou muitas vezes aquelas pessoas que estão longe do caminho do Senhor, para que a gente possa cada dia mais crescer no Senhor. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui na Tua presença essa noite, ó Deus. Queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos, Senhor, ó Pai, colocar em Teu altar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas nesse momento, Senhor, ó Pai, que se encontra o mundo, ó Deus. Venha nos confortar, ó Deus, e venha, Senhor, ó Pai, nos dar força para continuar no caminho do Senhor, para que possamos edificar a nossa casa, ó Deus, para que possamos, ó Pai, estar mais próximo de Ti, mais profundo em intimidade com o Senhor, ó Deus. É o que Te pedimos nessa noite, ó Deus. Venha alcançar essas pessoas que estão em casa, ó Pai, que elas possam se sentir abraçadas pelo Senhor, que elas possam se sentir amadas pelo Senhor, mesmo que o contato físico, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus, esteja distante, mas que o Senhor possa abraçá-lo, ó Deus, porque o Teu abraço, Senhor, ó Pai, não está restrito em nossa vida, Deus. Então venha, Senhor Pai, nessa noite, ó Pai, que nós possamos sentir, Senhor, cada dia mais perto de nós, ó Deus, esse momento que todo mundo se distancia um do outro, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, é o que Te pedimos nessa noite. Amém? O grupo de louvor está com a oportunidade. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos, Senhor, que bom que você está aqui. Não ouvi não, você fala tão baixinho, parece que vocês estão dizendo nada, Quarta-feira, um pouco cansado. Que bom que vocês vieram. Aleluia, Deus, nesta noite, ó Pai, nós queremos adorar o Teu santo nome. Sabemos, ó Pai, que não há um nome tão doce como o nome do Senhor, não há um nome tão grande como o nome do Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós queremos adorar e dizer que Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nessa igreja, no meio desse povo, Pai. Eu peço ao Senhor e já agradeço em nome do Senhor Jesus. Alcança, Deus, aquelas pessoas que não puderam estar aqui nesta noite. Abençoe muito, ó Pai, também as pessoas que estão aqui, Deus. Eu peço ao Senhor e já agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade
O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor pagaria. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Não existe Deus que pode mudar a nossa vida. O Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode mudar os nossos pensamentos. O Senhor, Pai, está no controle de todas as coisas, Deus. Tu és grande, Tu és poderoso. Não há um Deus como Tu, Senhor. Aleluia. Tu estás sentado diante do trono. E os anjos, serafins, querubins, clamando: Santo, Santo, Santo. Toda a terra, Deus, está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da Tua presença. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja
ao que está sentado no trono e ao poder, seja Nossas almas, Pai, nesta noite anseia pela Tua presença, Deus. E nós queremos agradecer por este momento, Pai, que cada dia mais e mais nós possamos estar buscando a Tua presença, buscando a Tua unção, Deus. É que eu peço ao Senhor e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar? Oferta, amém? Eu queria ler com os irmãos lá em Mateus 6,19. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem,
escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde o ladrão não escavam nem rouba, porque onde está o teu tesouro, eis que também o teu coração. Queria ler com os irmãos também outra passagem que fica lá em Mateus 14, 2 versículos, que diz assim, 14 a 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Depois o 20. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que sobrejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Amém? O que eu quis fazer com essa palestra, esses 2 versículos, né? Nesse momento, né, que se encontra, o nosso instinto é o quê? Guardar para não faltar em casa. E muitas vezes a gente coloca o nosso eu, a nossa vontade, acima daquilo que o Senhor deseja para nós. Esse momento é um momento da gente se aproximar do Senhor e falar: Senhor, eu sei, como naquela época o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor também pode multiplicar o meu celeiro. O Senhor também pode, Senhor Pai, multiplicar as bênçãos da minha vida, porque o dízimo nada mais é que gratidão ao Senhor. Gratidão porque Ele está conosco em todos os momentos, todos os dias, mesmo que nós somos teimosos e não queremos distanciar do Senhor, mas Ele sempre está conosco. E não há nada mais que, né, como disse, né, que aqui o ladrão rouba, a traça come, mas no céu, agradando o Espírito Santo, agradando o Senhor, Ele olhará por nós. Né? Porque aqui, por mais que a gente ficou sem ter cultos presenciais, tivemos gastos, o aluguel não para, as contas não param de chegar, como em nossas casas. Mas nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, que Ele irá nos sustentar nesse momento, todos os dias. Amém? Vamos orar, né, pelos dízimos e ofertas? Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, ó Deus, e queremos Te agradecer, porque o Senhor é conosco todos os dias, mesmo sendo falhos, ó Pai, mesmo, ó Pai, entristecendo o Espírito, o Senhor é conosco, ó Pai. Venha abençoar, Senhor, ó Pai, essas pessoas que ofertaram e dizimaram em Tua casa, ó Deus. O Senhor venha abastecer os seus celeiros, ó Deus. Venha multiplicar, Senhor, ó Pai, as bênçãos em suas vidas, ó Deus. Nós te pedimos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Passa a palavra para o pregador da noite. Paz, igreja. Boa noite, a paz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco do que Jesus tem falado. E espero que essa noite possa servir para você em crescimento espiritual, que isso possa te aproximar mais de Jesus, amém? Nós estamos continuando aquela série falando sobre querer mais do Senhor. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia hoje em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Se você encontrou os amigos, saber que você encontrou, e vamos fazer a leitura. Amém? Mateus 6, 25 diz o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Por que vocês não se preocupam com as roupas? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar. Jesus, nós queremos te render graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado do nosso coração, tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem sido o provedor diário, Senhor Jesus, do alimento, seja ele espiritual, seja ele físico. Tudo que nós temos vem de Ti, tudo que nós precisamos está em Ti, Pai. Jesus, vivemos em tempos difíceis e muitos têm se desviado da Sua palavra, têm se esfriado espiritualmente, Pai. Mas nós queremos nessa noite, Jesus, nos aproximar mais de Ti, Pai. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos uma vida com um propósito específico, nós queremos mais da Tua presença, queremos, Senhor Jesus, ter mais intimidade com o Senhor, Pai. Então, desde já, comece a trabalhar em nosso coração a respeito daquilo que é importante, Jesus. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, ó Pai. Que o Senhor, tenha certeza que o Senhor vai estar cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, pode se sentar. Eu estava me perguntando esses dias e pensando no tema de hoje, que nós temos como tema é querer mais de Deus. E eu comecei a me perguntar o que nos impede de querer mais do Senhor, o que nos impede de nos achegar mais ao Senhor. E uma das coisas que eu prestei atenção enquanto o Espírito Santo falava comigo, que uma das coisas que mais nos impedem de chegar adiante de Deus, de ter uma vida com o Senhor, de ter a nossa mente voltada para Jesus Cristo, são as nossas preocupações. Interessante como as preocupações elas nos tiram do propósito, como as preocupações tiram o nosso sono, como a tristeza tira-nos mais longe de Deus. A tristeza, a depressão, a ansiedade, ela toma conta de nós a tal modo que nós não conseguimos nem se achegar mais a Deus. Nos sentimos impotentes. Então, o que nos afasta muito de Deus são as nossas preocupações. E o interessante é que a própria palavra tem uma ideia muito interessante, porque ela é uma pré-ocupação, ansiedade. Você ocupa sua mente antecipadamente por algo que ainda nem aconteceu. Interessante que ele está falando de uma pré-ocupação, ou seja, nós ocupamos a nossa mente com aquilo que não é real e que não traz benefícios para nós. Então, o interessante é que Jesus, desde o começo do capítulo 6, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão ocupando a sua mente com aquilo que é irreal, mas eu quero te trazer aquilo que é real, que é bondoso, que vai te levar para o caminho certo. Porque olha só que interessante, lá no começo do capítulo 6, Jesus ele vai falar sobre a ajuda dos necessitados. E ele vai dizer o seguinte: olha, vocês têm ocupado a sua mente errada. Vocês estão ajudando os outros para serem vistos. Você não está preocupado com o que o outro precisa, você está preocupado se as pessoas estão olhando para você. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, a primeira coisa que você precisa mudar na sua mente é que você não precisa fazer as coisas para que as outras pessoas vejam. Façam isso para que o seu Pai que está nos céus veja isso. Aí depois ele vai dizer sobre oração. E aí ele vai dizer: olha, você não precisa ser um fariseu que está lá levantando as mãos, preocupado se as pessoas vão estar te olhando. Não. Ocupe a sua mente com aquilo que é real. Busque Jesus no secreto. Vá para o seu quarto e ore ao Senhor, porque lá no seu quarto Deus vai encontrar com você. Então Jesus, desde o capítulo 6, lá no começo, ele já está trazendo aquilo que é real aos nossos olhos. E ele ainda vai dizer: olha, vamos ver o próximo. Ele vai dizer o seguinte: olha, quando vocês forem jejuar, não jejuem para que as outras pessoas vejam. Viva como se nada tivesse acontecido. O jejum não é para que as pessoas possam perceber que você é mais santo, não. O jejum é para te aproximar de Deus. É para mostrar dependência de Deus. Então ele vai dizer o seguinte: olha, quando vocês forem juntar tesouros na terra,
olha, não vivam como se tudo dependesse dos tesouros na terra, porque o tesouro na terra ele vai acabar, mas busque em primeiro lugar ajuntar tesouros no céu, aonde você vai estar mais beneficiado. Então, desde o começo da palavra, Jesus quer trazer uma nova ocupação à nossa mente. E o começo do texto, no qual nós vemos, ele vai dizer, olha, portanto, eu digo. Então ele está respondendo o que está acontecendo antes. Então ele está dizendo o seguinte, olha, você está preocupado em juntar dinheiro na terra, você está gastando a sua vida para isso, mas deixa eu te falar, isso vai passar. Então se preocupem em juntar tesouros nos céus. Então qual era a preocupação do povo ao qual Jesus estava falando? Pessoas que estavam vivendo a sua vida preocupadas com a sua necessidade aqui na terra. Então Jesus lá no começo aqui, ele vai dizer para nós o seguinte, olha, quando vocês forem ajuntar tesouros, não ajuntem tesouros somente na terra, porque aqui vai acabar, ajuntem tesouros no céu, aonde Deus vai te abençoar. Então Jesus, ele quer trazer uma nova ocupação para a nossa mente. Mas a pergunta é, nós estamos vivendo em dias difíceis. Hoje, até conversando com algumas pessoas, eles me disseram o seguinte, olha, eu também fui mandado embora por causa da pandemia. E agora muitas pessoas estão vivendo preocupadas em seu coração por causa do fator financeiro. Muitas pessoas estão preocupadas com o seu fator também psicológico. Muitas pessoas estão preocupadas com muitas coisas e isso tem tirado o seu sono. E agora nós olhamos para dentro de uma vida cristã e essas pessoas estão tão preocupadas que elas não conseguem orar outra coisa, não sei, Senhor Jesus, me ajuda. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, quando vocês forem orar, quando vocês forem me buscar, não se preocupem com o básico da sua vida. Que é o que Jesus vai dizer, olha só, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio povo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você deve trabalhar assim, você deve procurar assim, você deve batalhar pelo seu sim, mas o que tem movido a sua mente para poder trabalhar? O que tem movido a sua mente para poder correr atrás do prejuízo? Entenda algo, se você está preocupado com alguma coisa, vamos botar um exemplo agora com a questão financeira, você está preocupado com a sua vida financeira, e você acha que na sua mente, você trabalhando mais, você correndo mais atrás, você vai conseguir acabar com a sua preocupação? Então o agente de transformação da sua vida não é Jesus, mas você, porque está dependendo de você fazer algo para que a sua preocupação vá embora. Mas o que Jesus está mudando aqui é o setor da nossa mente, ele está mudando a ocupação da nossa mente. Ele está dizendo o seguinte, você vai correr atrás, você vai trabalhar, você vai fazer, mas quem vai cuidar da sua vida sou eu. E o interessante é que Jesus, no começo do capítulo 5, ele vai levar os discípulos para o monte, e ele vai começar o sermão do monte, e então ele vai dizer que ele avista a multidão e ele sobe ao monte, ou seja, a multidão estava atrás de Jesus. E sabe quem era essa multidão, irmãos? Deixa eu te contar algo, mais de 75% da população daquela região eram trabalhadores, vou botar essa palavra, e eram trabalhadores camponeses, e eles eram considerados pobres. Então Jesus está vendo uma multidão correr atrás de Jesus, Jesus está vendo a multidão correndo atrás dele, porque essa multidão estava querendo algo de Jesus. Mas quando a multidão chega diante de Jesus, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou a resposta para você, eu cuido da sua necessidade, mas deixa eu te dizer, a preocupação ela não pode mover da sua vida, as suas dificuldades não podem mover da sua vida, o seu passado não pode mover a sua vida, quem tem que mover a sua vida é Cristo Jesus. Jesus vai cuidar de você, irmão, corra atrás, mas Jesus é aquele que vai cuidar de você. Então Jesus, desde o capítulo 6, ele está dizendo o seguinte, que Ele é o centro. Desde o começo ele está dizendo que Ele é a resposta para aquilo que nós necessitamos e precisamos. E Ele vai dizer o seguinte, olha, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Por que você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então Jesus agora está olhando para uma criação e Ele quer trazer um ensinamento para nós. E a primeira coisa que a criação vai mostrar para nós, irmãos, é que eles estavam vivendo acima do propósito. Eles estavam vivendo o propósito acima da necessidade. E isso é algo importante para nós. Porque se nós nos movermos por necessidade, nós sempre sairemos do propósito. Irmão, qual é o propósito da sua vida, primeiramente? Por que você foi criado? Por que você nasceu? Por que você está aqui na terra? Por que você vive? Por que você está em Uberlândia? Por que aconteceu as coisas com você? O que gerou isso em você? E agora o que você vai fazer com essas coisas? Jesus está olhando para aves do céu e está dizendo o seguinte: olha, elas vivem por um propósito, para a glória de Deus, e elas não se preocupam com a sua necessidade, porque Deus no final do dia sempre vai cuidar delas. Ele vai dizer: a ave, ela vai trabalhar, ela vai correr, ela vai ser a ave, ela nasceu para isso, e quando ela está sendo ave, Deus vai cuidar dela. Agora deixa eu te perguntar, você nasceu para ser alguém nesse meio difícil, agora deixa eu te perguntar, o que você tem feito? Você tem corrido de acordo com o seu propósito, ou você tem se movido por necessidade? Irmão, qual é a necessidade da sua vida? Agora outra pergunta: será que essa necessidade te atrapalha a chegar a Deus? O que Jesus está dizendo é o seguinte, irmãos: viva pelo propósito, vivam pelo que vocês foram criados. E eu me lembro muito da história de Davi, porque Davi, ele está lá no campo cuidando das ovelhas, então Samuel ele chega para poder eleger um novo rei. Aí vocês lembram da história que acontece com os irmãos mais velhos, e Deus vai e escolhe Davi. Então Davi, a partir daquele dia, ele vai se mover por um propósito. Qual é o propósito dele? Ser rei de Israel. Então o que vai acontecer? Em obediência a Deus, ele vai caminhar segundo aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para libertar o povo, ele foi chamado para direcionar o povo, ele foi chamado para levar o povo mais perto de Deus. Então quando ele chega diante de Golias, e Golias ele está blasfemando contra o nome de Deus, então Davi vai dizer o seguinte: o que esse gigante está falando do meu Senhor? Quem é ele para poder falar do meu Deus? Então o que Davi vai fazer? Eu vou lutar contra ele. Aí o texto vai dizer bem assim, que Salomão pega a sua armadura e coloca em Davi. Mas Davi ele não usa a armadura porque não cabe nele, na verdade ele é muito pequeno. E ele tira a armadura e ele vai com o que ele tem para a guerra. Sabe o que esse texto quer mostrar para nós, irmãos? Você foi criado de um jeito, de um estilo, e você vai precisar lutar nesse mundo com o que você foi feito em Deus. Davi ele coloca a armadura de uma outra pessoa e ele diz: isso não faz parte de mim. Então ele pega e ele vai para a luta somente com cuidado. Então ele pega somente aquilo que ele tem e ele vai para a luta. Então esse texto está mostrando para nós, irmãos, que você foi criado de um jeito, você não precisa pegar armas de outras pessoas, armaduras de outras pessoas, para que você possa lutar as guerras ao qual você foi chamado. Quantas vezes você não pensou: nossa, eu queria ser igual a alguém, eu queria falar como tal pessoa, eu queria pregar como alguém? Mas o que Jesus está dizendo nesse texto: olha, você foi chamado do seu jeito, com os seus poderes, com aquilo que Deus colocou em você, para você lutar as guerras de Deus. Então Davi ele caminhava segundo o propósito de Deus, mas teve um momento em qual ele deixou o seu propósito de lado e caiu em tentação. Olha só que interessante, 2 Samuel 11, 1, 2. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Arrabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então o texto vai dizer o seguinte: olha, que existia um lugar, e esses reis precisavam estar nesse lugar. Só que Samuel decidiu não estar nesse lugar, ou seja, Samuel decidiu em seu coração não cumprir com o propósito que Deus havia estabelecido para ele. Então o que acontece? Davi vai cair em adultério com uma mulher. O
O que eu quero dizer com isso, irmãos? Davi deixou a necessidade da sua carne tomar conta do seu propósito. E nos dias de hoje, irmão, nos dias de lutas, nos dias de dificuldades, aonde nós não sabemos aonde nós vamos parar, o que nós temos que fazer, irmão, é viver o propósito ao qual Deus estabeleceu para nós. Deus nos chamou para algo, e quando nós vivemos para esse algo, a nossa vida é iluminada, ela é abençoada, e nós podemos caminhar segundo o seu propósito. Irmão, não viva de acordo com a sua necessidade, viva de acordo com o seu propósito. E agora eu te pergunto, qual é o seu propósito? Jesus ele vai responder que a primeira coisa que nós temos que fazer de acordo com o nosso propósito, irmãos, é buscar a Deus. Porque lá no versículo 33, Mateus 6, ele vai dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Irmão, o primeiro propósito que você foi criado, irmão, foi para poder buscar a Deus. Já viu aquele texto? Busquem, vocês vão me achar. No original, sabe o que ele quer dizer? Que você não está buscando por aquilo que Ele tem para dar para você, mas você está buscando a Deus por quem Ele é. Então o que Jesus está mostrando para nós, irmãos, é que nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas. Deus, Ele precisa ser a primazia em nossas vidas. Tudo quanto nós formos fazer, Deus precisa ser o primeiro lugar. Você vai abrir um comércio, Deus precisa ser o primeiro lugar. Você vai viajar com Deus, precisa ser o seu primeiro lugar. Você vai trabalhar, Deus precisa estar em primeiro lugar. Porque a Bíblia vai nos ensinar que tudo aquilo que veio, Deus vem em primeiro lugar, Ele abençoa. Vou te mostrar isso na Bíblia. Abra comigo aí em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Show? Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive filho homem. Voltou a dar à luz outra vez, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias no seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel a sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu em seu rosto e se transformou. Irmãos, Jesus ele tinha ensinado. Quando nós olhamos para Jesus, ele mostra para nós que tem uma forma de fazer e um tempo para fazer. Só que quando nós caímos, irmãos, nós queremos fazer do nosso jeito e da nossa forma. Olha só para você ver. Ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 3: passado algum tempo. Então agora a primeira coisa que Deus vai mostrar para nós, irmãos, é que Caim, ele trouxe uma oferta depois de muito tempo. O texto está dizendo para nós, por que então que a oferta de Caim não foi aceita? Porque passou muito tempo desde que ele ofertou algo para Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, aqui Caim está dizendo o seguinte, que passado algum tempo Deus fez algo por Deus. E muitas vezes nós queremos agir assim, nós queremos agir do nosso tempo e da nossa forma. E ele vai dizer que ele ainda trouxe frutos da terra para ele, para Deus, para ofertar a Deus. Só que Deus ele já tinha mostrado antes que para a oferta ser aceita por Deus, essa oferta precisaria ser um sacrifício. Ele vai encontrar a Deus, Adão e Eva pecam, e eles se escondem. Então eles se vestem com folhas de figueira. Então Deus chega diante dele. Aí o texto vai dizer o seguinte, que ele matou um animal inocente, para que as peles desse animal inocente fossem colocadas em Adão e Eva, e assim eles pudessem estar apresentáveis diante de Deus. Então existia uma forma e um tempo. Então vai dizer que Abel, dos primeiros frutos, trouxe a Deus.
Então o que Deus está dizendo para nós, irmãos, porque a oferta de Abel ela foi aceita porque ele deu em primeiro lugar, de primeiras as coisas, tudo como oferta ao Senhor. Deus sempre foi o primeiro lugar para Abel. Então ele fazia como obediência no tempo que Deus determinava. Então aqui, irmãos, sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados, muitas vezes nós não estamos diante da vontade do Senhor, porque Deus ele não está sendo a primazia em nossas vidas. Deixa eu te perguntar algo, você tem planos para a sua vida? Você tem planos para a sua carreira? Você tem planos para a sua empresa? Agora deixa eu te dizer, quem vem em primeiro lugar nesse plano? Porque nós somos muito bons em montar planos, então nós queremos isso. Nós queremos desse jeito. Depois nós temos, Senhor, abençoa o meu plano. Quando na verdade, se Deus é o primeiro lugar, irmãos, nós devíamos chegar diante dele e dizer: Senhor, são os seus planos, é aquilo que o Senhor quer. Então abra as portas de acordo com a sua vontade. Então o que Jesus está ensinando para nós, irmãos, que nesse propósito que nós temos de viver, nós temos que buscar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Deus, ele precisa ser o centro de tudo. No seu emprego, você precisa se perguntar se Jesus é a raiz. Porque quando nós vivemos conectados a Deus, diante da dificuldade, nós damos frutos. Então, irmãos, ele ainda vai dizer: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando ele fala de reino de Deus, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo a respeito de uma cultura. Deixa eu te perguntar, qual é a cultura que nós estamos vivendo diante dessa pandemia? Nós temos pessoas dizendo o seguinte: olha, o Brasil já quebrou, perdemos tudo. Outras pessoas vão dizer que essa doença ainda vai matar milhares. Outros estão dizendo que o Brasil nunca mais será o mesmo. Mas deixa eu te dizer, qual é a cultura do céu diante dessa dificuldade? É para isso que nós somos chamados para pregar. Irmão, onde as pessoas estão morrendo por causa das suas dificuldades, das suas ansiedades, nós temos que ser aquela palavra que vai trazer Cristo Jesus como a luz para ela. Nós temos que ser a resposta das orações dessas pessoas. Elas estão passando por necessidade e nós temos que chegar com a palavra: confie em Deus, que Deus vai cuidar de você. Existem pessoas que estão morrendo por ansiedade, por depressão. Você tem que ser a luz na vida delas. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para implementar o reino de Deus nessa sociedade. Então, onde tem pessoas se desviando da verdade, você é aquele que tem que trazer a verdade. Diante da dificuldade, as pessoas estão desfalecendo, você é aquela responsável por trazer a luz a essas pessoas. E ele ainda vai dizer: busque o reino de Deus e a sua justiça. O que ele está falando, irmãos, não é a nossa justiça, não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer. Irmão, nós não podemos mais ser passivos nesse tempo. Nós temos que ser cristãos ativos, com palavras proféticas para as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Você foi chamado para isso. Em você habita uma luz tão grande que diante da dificuldade, diante da escuridão, ela vai brilhar. Você é a resposta. Nós precisamos nos erguer, irmão, e trazer palavras de fé e confiança para esse povo que está desfalecendo. Agora é a hora da igreja se levantar e pregar a respeito do reino de Deus.